Tá no canto. E vai por onde? Por baixo? Desce aqui e passa aqui. E sai fora. Ah, tá. Tá vendo? Uhum. Aqui tem coisa dessa que tá aqui embaixo. É que ele passa fundo aí. Ele passa, sai aqui no banheiro da casa aí. Tereza, pode usar o banheiro aqui, seu Nelson? Vai, acende a luz. Então, Tá ligada, pronto. desce aqui de outra pessoa Aí já é outra casa. e vai juntando com o seu? É. Tá vendo? Que acabou sendo interessante. Trancou? Ele aqui passa mais ou menos com, nessa altura, assim, uns 15 a 20 a 25 de altura. A diferença fundamental entre o sistema condominial e o convencional é a forma de se fazer a concepção do sistema. Quer dizer, no sistema convencional, a menor unidade que você enxerga num bairro, numa bacia de esgotamento, é uma casa, né, uma unidade. E no sistema condominial, a menor unidade de coleta é a quadra, ou seja, uma reunião, um grupo de casas. Essa quadra, em alguns locais, elas são bastante definidas, né, com ruas bem delimitadas, em bairros planejados, em loteamentos. Em alguns outros lugares, como a maioria do caso de Salvador, é um agrupamento de casas delimitado por viela, por becos, por escadarias, que constitui uma coisa que seria semelhante ao que seria uma quadra urbana. Nossa visão, eu acho que ele teve um papel fundamental no aumento da cobertura, né? Então ele é uma técnica que, pelo seu baixo custo, pela sua eficiência equivalente a um sistema convencional, ele é extremamente importante, principalmente para regiões onde o sistema convencional fica com dificuldade de ser implantado pelo alto custo, né? Então ele é um sistema eficiente, relativamente simples, e com custo de implantação bem inferior ao convencional que a gente está acostumado. A redução média de extensão de rede fica em torno de 50%. Então você tem menos rede nas ruas, o que representa menos pavimento para quebrar, menores profundidades, porque você tem a rede, quanto menos ela percorre, menor a profundidade, se quebra menos pavimento, então isso é uma redução de custo realmente muito grande. Foi desenvolvido num contexto muito diferente do atual, né? Há cerca de 80, 100 anos, né? E que se propõe ser mais adequado, com a qualidade de performance igual ou melhor ao sistema antigo. Existem 3 soluções clássicas, que seria a preferencial, seria um ramal todo externo pelas calçadas, contornando a quadra e chegando nesse ponto mais baixo. Uma outra solução seria pela parte interna frontal das casas, pelo jardim das casas. E uma terceira, em função da topografia, existem vários lotes onde você tem a topografia para o fundo do lote, o caimento natural do terreno para o fundo, que a melhor solução seria passar, então, pelo fundo dos lotes. E tem o caso, a solução de Salvador, em função do desordenamento da ocupação, da forma espontânea como foi construída a cidade, que o esgoto passa por onde pode, né? Que passa percorrendo caminhos livres até chegar a esse ponto mais baixo. Na obra do Céu Nascente, a gente tem utilizado tubos de PVC e PAD. Tubos, assim, durante os ramais, a gente utiliza 100 milímetros de PVC, o vinil forte, e nas coletoras maiores, assim, de 400 milímetros, a gente utiliza o PAD corrugado. Na verdade, quando visualmente, né, agora é uma obra de pouco impacto, né?
Você olha lá, a gente costumava ver aquelas redes convencionais em que você tinha uma vala enorme cavando no meio da rua, né? E aquele monte de ligação aqui e tal. Você interditava a rua para poder fazer uma obra de esgoto. Hoje você faz obra de esgoto com o carro passando para lá e para cá. Não tem problema nenhum, porque você trocou uma vala profunda e larga por uma vala pequenininha, em que ela tem 40 centímetros de largura, tem 80, 90 de profundidade e geralmente está localizada nas calçadas, ou seja, a rua está livre, né? E essa vala na calçada, ela vale tanto para os ramais condominiais quanto para a rede pública. Então as caixinhas estão na calçada, a rede está na calçada, o ramal está na calçada ou dentro do lote. Então assim, visualmente ela é uma obra que você não tem impacto. Está fazendo obra aqui, mas os carros estão passando, as pessoas estão passando e tal. E aí, como ele falou, sempre tem, qualquer obra de saneamento vai ter a parte de ter algum impacto, de ter alguma questão de atrapalhar um pouco a vida do morador, tal. Qualquer uma tem, mas essa tem menos do que aquela que você tinha antiga, né? E aí tem assim, o pessoal da obra leva muito a sério a questão de abrir vala e fechar no mesmo dia, né, Haroldo? Eles têm eles têm várias coisas que são critérios que são considerados e levados à frente nas obras, que são isso. A intenção é você fazer uma obra com o menor impacto possível para a comunidade, que ela se sinta, que atrapalhe o mínimo possível a vida dela. Então uma obra dura um dia. Na quadra dela acabou aquele dia. Calçada, onde existe grama também. A gente viu que existe uma proposta de engenharia, de traçado, da hidráulica. Do ponto de vista hidráulico, o sistema não tem uma estratégia de dimensionamento diferente entre o condominial e um sistema convencional. São os mesmos parâmetros, os mesmos elementos que devem ser considerados. A questão fundamental é a questão do traçado. Bom, isso do ponto de vista assim, da engenharia física, né? Mas existe uma outra engenharia que exige um processo de debate, de discussão, que é a tal da participação, como elemento fundamental. Na década de 80, né, um colega, né, que eu prezo muito, José Carlos Rodrigues de Mello, né, um pernambucano, né, teve a competência de aprimorar essa ideia do professor Saturnino lá atrás e desenvolver e aplicar, né, em alguns bairros da capital do Rio Grande do Norte, Natal, né, denominado Sistema Condominial de Esgoto, cuja premissa básica é a participação dos moradores do quarteirão, né, pensando, né, e chamando de condomínio aquele quarteirão, né, pegando um prédio de apartamento na vertical, colocando ele na horizontal, né, então nós teríamos a quadra com as diferentes casas nos seus lotes, okay? E ali então formaria um condomínio, teria um síndico do condomínio, como no prédio, no edifício, existe o síndico do condomínio daquele edifício, né, para administrar aquele edifício. Bom, a participação da população é um outro grande diferencial, porque se essas soluções a serem negociadas são soluções coletivas, é impossível você impor essa solução à população. Então, o interessante é que você desenvolva um trabalho técnico, mostre as possíveis soluções
com as diferenças de custos, e isso seja apresentado à população e a população participe dessa decisão, né, do que é melhor a ser implantado para ela. Quer dizer, quanto maior a participação, você vai ter melhor qualidade na manutenção do serviço, né, menos conflitos durante a execução das obras. Então, a participação realmente viabiliza essa redução de custo, né? Porque se no momento que cada um passa a pensar no coletivo e não quer uma solução individual, então viabiliza que essa solução realmente seja mais barata. A participação na concepção é uma questão básica, tem que existir, né, na decisão da melhor solução técnica. Pode-se evoluir para a questão de participação na construção, dependendo da questão de renda, né? Em Salvador não existiu essa alternativa, essa opção da população participar. Quanto mais a população participa, menor o custo. Se ela participa na obra, menor o custo, né? Então, se for fazer um gráfico, esse gráfico seria quanto maior a participação, menor o custo. A questão de colocar o síndico, um morador destacado como síndico, para ele fazer, né, a operação quando necessário, né, com um vergalhão, né, com uma vara de ferro, para ele desentupir os ramais condominiais, né, isso daí gerava, né, uma redução na tarifa do esgotamento sanitário. E aí, muitas vezes, na discussão com a população, ela optava por essa forma de atuação em destacar uma pessoa como síndica para poder fazer, né, essa pretensa operação na hora necessária, né, e isso a tarifa, né, reduzia para 45% a tarifa de esgoto sobre a tarifa de água. Quando era feito esse trabalho pela Companhia Estadual de Água e Esgoto, o valor da tarifa chegava a 80% da tarifa de água, né? Então, inicialmente, muitos condomínios, né, optaram a tarifa de 45% com, né, o síndico para fazer esse papel. Agrupar 30 a 40 casas e formar condomínios foi a solução encontrada pelo Bahia Azul para levar esgotamento sanitário às áreas de topografia difícil e ocupadas desordenadamente. Cada quadra dispõe de um ramal que capta o esgoto de todas as casas e lança na rede principal. Assim funciona o sistema condominial de esgotamento sanitário, que exige forte participação da comunidade, desde a escolha do síndico aos cuidados de manutenção. Esse contato com a comunidade, um contato constante para facilitar, e nessa reunião comunitária nós reforçamos os cuidados que os moradores devem ter para a execução e manutenção do sistema condominial de esgoto. Depois todo mundo cuidar, fazer a sua parte, eu acho que a melhora é geral. Até agora já foram formados 2.589 condomínios. Até o final do programa, mais de 1,5 milhão de pessoas terão mais saúde, mais dignidade e mais qualidade de vida. Aí o cara do banco. Gente, muito que legal. É o jornal da Embasa e aí
a matéria, ele guarda, muito legal. Convite. Aqui, tá vendo o certificado que ele participou da capacitação, né, do trabalho que a gente realizou de educação ambiental. Que legal. E esse daqui? Aqui é convite para participação de reunião. Mais importante do que ter a eleição, a assinatura do termo de adesão que tem para implantar o sistema condominial. Mais importante do que a própria eleição do síndico é a parceria dessas lideranças com a gente para a gente conseguir implantar o sistema de esgoto. Então, assim, é imprescindível a participação dessas lideranças comunitárias, desses síndicos que são essas lideranças, estarem participando do processo e possibilitou realmente aqui na Bahia, na nossa experiência, a gente conseguir implantar o sistema de esgoto. Isso aqui é porque eu orientava muito ao pessoal. Reuniões que tinha, que o pessoal muito cuidava comigo. E eu cuidava com o pessoal. O vizinho telefonava, pessoal, tudo. E aí apresentavam, era esses convites que vinha da embada, né? Aí eu pegava assim e dava pro pessoal. Legal. Só baiana não, só orixás. Orixás. Você não me explicou o que é aquilo outro que tem na casa do João Jamal. É um orixá também. Você não me explicou o que é um orixá. Daqui a pouco eu te explico. E essas fontes, a gente estava achando que eram para limpar. É para limpar, é oxigenar. Já tem gente nadando. É novo. Eu acho que ele pode falar acidente. Foi na época do Baía Azul que descobriu o dia aqui também, não foi? Ah, é? Eu acho que foi uma mutação, não foi não? A moça da nossa, onde a gente está ficando, para Paraná, eu lembro desse, todo mundo lembra disso. Foi uma coisa que aconteceu, nós estamos falando muito. A formação que a gente dá numa escola de engenharia, a gente não trabalha filosofia, a gente não trabalha política, a gente só trabalha técnica, tecnologia. Então, se a gente não mudar isso daí, e eu espero que vocês lá trabalhem nessa linha, né, porque o condominial só vai dar certo se ele vier a funcionar atendendo às premissas dele, dentro dessa visão mais ampla. Está a empresa estruturada para implementar o condominial, para discutir com a população? Está a empresa estruturada para depois ela vir a operar e manter, né, esse sistema? Ou seja, né, isso tudo eu espero de que nesse caminhar rápido pelo Brasil, que vocês vão fazer Salvador e Brasília, vocês consigam pegar de percepção. Vocês questionem, abra a boca. Quando você vê que você está entrevistando alguém que está muito travado, antes de pegar ali a imagem, para o cara não ficar, ou ela, entendeu, com medo, né, no papo fácil, vocês tentem perguntar, questionar, e isso, e aquilo, para poder ver qual é a reação da pessoa, se ela abre o jogo, se ela coloca para vocês. Porque se não for assim, entendeu, pode sair uma história contada de que não é uma história real. Eu acho que vocês estão interessados em fazer algo que contribua com aquelas pessoas que vão do mundo inteiro fazer o curso de mestrado lá, e a oportunidade que eles vão ter de ver essas nuances todas. Porque se essas nuances não forem apresentadas para eles, eles vão cometer os mesmos erros nos países deles, por serem países subdesenvolvidos, por capital fazer e acontecer como faz. Se faz nos países desenvolvidos, como é que não faz nos desenvolvidos? Aí que faz mais. Então, essa lógica é que eu estou colocando com essa intensidade, que esse é meu jeitão, e eu acho que vocês, entendeu, tem que ter essa percepção
para não ser apenas mais um documentário, entendeu? Que traga a tecnologia apenas, entendeu? Não, é pontuar essa visão crítica. Isso aqui, como é que foi? Diga aí, deixa o cara mentir. Se ele mentir, é problema dele. Na fala dele, se ele mentir, ocultar, não passar a realidade, é problema dele. Mas você provocou ele, e ele está dizendo ali de que não, que tem a sua pergunta e tem a resposta dele. Não, aqui funciona de maneira exemplar. Tudo aqui nós montamos, aqui estruturaram. Qual é a equipe de vocês estruturada? Como é que é o setor? Quantos engenheiros tem? Quantos técnicos nível médio tem? Quantos assistentes sociais tem? Por aí vocês vão vendo de que a tal estruturação que ele falou, que é o espetáculo, não existe. Não existe. Isso tem que ser colocado para as pessoas, para elas não errarem como nós, entendeu? E estão pagando por esse erro, vão pagar por esse erro durante muito tempo. E o dinheiro todo, esse investimento todo, quem está pagando somos todos nós aqui, população brasileira. Nós vamos pagar essa conta aí, entendeu? O tempo inteiro. Estamos pagando e vão continuar a pagar. Os filhos da gente vão pagar, os netos da gente vão pagar. A gente tem uma cobertura hoje de 82% de domicílios em Salvador, mas nossos rios continuam poluídos porque as nascentes dos rios são todas ocupadas por imóveis sobre os rios. Né? Então, são as ligações que a gente não conseguiu ligar aí nos imóveis, os moradores constroem a casa nova, não pede a ligação em base e joga na drenagem. Aí essa ligação clandestina é pouquinho, mas tem ainda, entendeu? Tem lixo pra caramba aí. Eu só falo porque entope a drenagem, porque tem lixo dentro da drenagem. Um saco de lixo aqui dentro da drenagem é um saco de água na sua residência, né? E volta, né? Só destruir a drenagem, não tem como funcionar. Aí nós chegamos lá, fomos andar pela praia, com a comunidade junto da gente. E aí estava lá o balcão, a saída, não era tubulação de esgoto, era uma galeria de águas pluviais. Mas dentro dela, os esgotos que foram ao longo dela, lançados pelas pessoas da praia. Mas o programa Bahia Azul não atuou aqui? Ou aqui não tem sistema condominial de esgoto? Tem. Só de que ali, a rede coletora, a rede base, para onde o esgoto do ramal condominial deve ir, está num nível, numa cota, num nível mais elevado do que aquelas casas. E nenhuma solução foi dada para aquelas casas. Eles tinham que pegar, coletar o esgoto dessas casas e depois fazer chegar lá. Eles não fizeram. Aí esses esgotos estão indo para a galeria de águas pluviais. Aí quando eu entrei na galeria, cheio de cocô e fezes dentro da galeria. Ligado à rede aqui da Embasa, todo mundo tem um esgoto? Tá todo mundo ligado, só a minha que não tá. Por que você não tá? Não sei, porque o esgoto velho é muito fundo, eles não foram lá pegar. Aí eu tô pagando uma coisa que não tô... E ele já não mora nessa região aqui, mora mais afastado um pouco ali. Você tá numa cota, você tá mais embaixo e eles não conseguem... não conseguiram ligar na rede da Embasa. Mas aí mesmo assim o senhor tem que pagar a tarifa? Tá pagando, não tô pagando não. Ah, não pagando, não pago não. Mas teria que pagar, se o senhor é cobrado por isso, eles te cobram? Não, só vem recibo, E o recibo todo tá guardando, eles não pagam não. Mas então eles cobram do senhor? Eles cobram, mas eu não pago. O senhor não estando conectado? Não. Agora, uma dificuldade também nisso é que a conta de água é junto da de esgoto. Quer dizer, na hora que o cidadão recebe a conta, ele tem até muito pouca opção para dizer, não vou pagar o esgoto, porque está junto. Quem participa de programas sociais, que está cadastrado no programa Bolsa Família, automaticamente tem direito à tarifa social da Embasa. Basta comparecer numa das nossas lojas com o cartãozinho do Bolsa Família, que automaticamente paga, acho que R$11 por 10 metros cúbicos de água. Quando o cliente não paga, a Embasa notifica um mês depois, né? Existe uma lei que regula isso, existe um regulamento do serviço e depois é cortado. Mas na prática, essas áreas menos urbanizadas, ninguém fica sem água. Então, corta, e na meia hora seguinte eles fazem a ligação no que a gente chama de gato. Faz a ligação clandestina, que é uma ligação que fragiliza o sistema, porque você não pode pressurizar o sistema para melhorar o atendimento, porque senão quebra tudo, porque as ligações que eles fazem não são dentro das normas.
Você vai para essas comunidades que não tem infraestrutura e não tem estrutura de drenagem. Aí você vem lá e coloca aquela tubulação que inicialmente era de 100, depois a própria Embasa aumentou para 150 como diâmetro mínimo, que embora a nossa norma técnica permita 100 milímetros, mas houve um certo consenso quando do Bahia Azul de que deveria ser de 150, que eu achei uma coisa de bom senso, né? Mas o que acontece? Como você tem nessas áreas, você não tem a drenagem, e a rede de esgoto está ali, a água de chuva começa, e aquela tampa ali, ela é muito fácil de levantar, e a água começa a acumular. O que a população faz? Retira a tampa para a água de chuva penetrar dentro da rede, para liberar, não é, aquela inundação. Só que dentro dessa, junto com essa água de chuva, vem todo o lixo, porque a gente sabe que na periferia a situação de limpeza pública é muito precária. Então, junto com a água de chuva, vem o lixo, vem, né, resíduos que estão da pavimentação, certo? Areia. Então, tudo isso vai estar dentro da tubulação. E isso faz com que haja. Né? Ele fez o telhado e não deveria jogar a céu aberto, em água de chuva, e estou na rede de esgoto, não pode. Quando chove, a vazão aumenta, destrói a rede. Assim não funciona, né? Aí a vazão aumenta, todo mundo jogando suas águas pluviais no esgoto, com um tubo de 150 não aguenta, né? Então deveria ser separado. Separou, jogar águas pluviais na rede pluvial. Tem ali uma escadaria drenagem, rede pluvial. Imagine todas essas escadarias, todo mundo jogando sua água pluvial na rede de esgoto, não é para aguentar. E aí a Embasa tem uma equipe de assistentes sociais na operação, que foi onde vocês conheceram, e aí vem aqui, conversa com o morador, sensibiliza para tentar resolver o problema, tirar da nossa rede a parte da água de chuva. É o que a Embasa faz. E se eles não fazem nada? Então, deixa aí ou... A gente notifica eles. Notifica? Dá um prazo. Notifica e vai. E se obstruir, dá retorno para o imóvel, a Embasa não vai pagar os custos dele. Ele tem uma ligação clandestina na rede de esgoto. Entendeu? Se encher e retornar, invadir a casa dele, a Embasa não vai custo nenhum. Se estragar um imóvel, ele tem uma ligação clandestina. Mas na verdade, assim, a maior parte da sensibilização. Sensibilização. É vocês que são as assistentes sociais que vêm e tentam fazer esse trabalho da pessoa tomar consciência mesmo. Só assim. A questão a operação de esgoto tem que manter esse trabalho constante com a comunidade, de monitorar as áreas, de explicar isso aqui. Bom, o problema da ligação, né, de água de chuva na rede, né, na rede de esgoto, que causa realmente problemas quando ocorre chuva, que há retorno, obstrução, é um problema que é cultural, né, porque durante anos, né, décadas, a população usou o sistema de drenagem como solução para o sistema de esgoto, né? Então, que era um sistema unitário, né, mas sem destinação final correta e tal. Na hora que você altera isso para um sistema separador absoluto, né, onde o esgoto, a drenagem e a água pluvial e o esgoto estão separados, culturalmente é difícil haver uma mudança tão rápida, então, porque as pessoas não conseguem compreender. Então, se trabalhou muito esses conceitos, essa educação, mas isso não é suficiente, então existem realmente pessoas que continuam, até porque para fazer essa separação, então ela teria que quebrar toda a sua casa, então ela não quebra, então continua tendo, então em determinados momentos, em áreas mais planas, em áreas com alta declividade não, mas em áreas mais planas há esse problema do retorno, e isso pode ocasionar que algumas pessoas voltem para a drenagem. Então, essa integração, essa interinstitucional também, como ele falou, por exemplo, tem que entrar em contato com resíduo sólido, com drenagem urbana. São instituições diferentes que atuam. Aqui em Salvador, a Embasa só trabalha com água e esgoto. Aí vem a Condé, que trabalha com drenagem e resíduo sólido. Mas a drenagem e resíduo sólido na própria Condé, que é essa outra empresa, não se comunicam entre eles. E a Embasa, imagine, uma outra que está fora. Como é que ela vai se comunicar também?
Então, tem essa questão interinstitucional também, que não há integração. E esse tipo de tecnologia exige não só a integração entre população e os executores, quanto também a integração entre as instituições envolvidas. A gente tem muita dificuldade dos órgãos públicos de trabalhar o território, porque o território exige uma leitura integrada. É a moradia, é a drenagem, a coleta do lixo, é a rede de água, é a rede de esgoto, né? Então não dá para você chegar num lugar e fazer uma intervenção de esgoto sem pensar todos esses outros elementos. Então por isso que a gente chama hoje, a gente prefere um conceito, não sei se vocês já chegaram a discutir isso, que é a questão da tecnologia social, né? Que é a tecnologia que nasce a partir de um processo que se dá no território, a partir dos problemas concretos do território. Então as soluções tecnológicas surgem dessa realidade, não de cima para baixo. Esse projeto veio de cima para baixo. Não foi discutido com a comunidade. A tecnologia social é justamente o contrário. As condominiais, elas eram feitas muito rapidamente, onde a assistente social, que era selecionada para fazer a informação à comunidade, ela passava 20 minutos expondo aquele tipo de sistema que ia ser posto ali. As pessoas mal perguntavam o que era, como era, para que era. Quer dizer, houve uma dificuldade nessa transmissão de informação, como também a população, como é que elas iam aceitar um sistema que exigia uma participação comunitária, que eles nem saberiam como participar. Eleição do síndico, era procurando quem quer ser síndico, alguém se candidata. Quando ninguém se candidatava, eles falavam com a liderança comunitária que assumia essa função, sem saber também como iria executá-la. O engenheiro vê a assistente social como alguém que atrapalha a obra dele, que a obra não avança porque o assistente social quer fazer reunião com a comunidade, porque diz que a comunidade não está preparada ainda, né? E a assistente social sempre fica, bora aí, não dá agora, vamos... E o engenheiro quer, ora, por quê? Porque também o contrato é todo desenhado no sentido de que ele vai pagar em função da produção dele, né? Da Embasa para a manutenção do sistema? Não, eu sou muito curioso e eu vim de uma série de escolas de vida. A escola de vida me ensinou tanta coisa. Eu sou oficial do Exército, da Reserva, e eu apanhei na cara, chute na bunda, por todo lado no Exército. Eu entrei lá de varredor de banheiro e saí como Geralmente o morador pegava um vergalhão, fazia o bichuí, esforçava, quebrava o tubo, furava o tubo, tinha um jatinho pequeno, menor, para passar uma rede de 100, é força que a gente botava um jato e fazia o bichuí rapidinho. O morador não tinha paciência, quebrava, tinha morador que já arrancava era o tubo. Vocês tinham uma determinação clara de quem era responsável pela manutenção, se era o morador ou se era a Embasa? Na condominial, sim, era o morador. Por isso ele pagava a taxa de 45%. Aí, quando ocorria um caso de um sítio ligar pra gente, e o morador não ia fazer, já estava muito tempo obstruído, a gente vinha e fazia a desobstrução. Agora o letor principal era da Embasa. Agora na quadra era em cera. Eles assinaram o termo de adesão, concordando que ia desobstruir a rede deles mesmo. Realmente, quando a gente via, quando estava obstruído, a gente ia falar, não, já desobstruí. Ele gerava a reclamação, mas já tinha resolvido, entendeu? Então a gente já vinha, já estava resolvido, só fazia só vedar, acha algum lugar, outro lugar, não vedava, entendeu? Não, mas já vedei, já está tudo certo. Foi só eles diziam, foi só uma bucha. Um panozinho de prato que desceu, entendeu? Então era... Quando vocês eram chamados assim pelos síndicos dos condomínios, quando eles não conseguiam desobstruir, a Embasa era chamada, era cobrado
cobrado essa taxa de... Não cobrava nada. A gente substituía normal, ele já estava pagando a taxa de 45. Era um serviço que a gente ia fazer gratuitamente. Entendeu? Não cobrava nada. Em relação ao que o seu Souza colocou aqui da tarifa, no primeiro momento a tarifa era 45% sobre o valor da conta de água, só que na proposta do sistema condominial, que estava escrito no termo de adesão, é que haveria uma divisão de responsabilidades. A Embasa faz a manutenção da rede básica e a comunidade faz a manutenção da parte interna desse sistema coletivo. E aí, na prática, foi aquilo que ontem o superintendente explicou para vocês e o gerente, que na prática a gente estava tendo dificuldade com isso, a comunidade não estava conseguindo assumir a sua parte da responsabilidade da manutenção, e a Embasa está fazendo esse papel como um todo, entrando nessa parte interna, fazendo a manutenção e está alterando essa tarifa para uma tarifa geral, que é o que é cobrado em Salvador, de 80% sobre o valor de água. Então ele sempre estava responsável pela manutenção nas caixas de passagem. Os moradores deveriam fazer isso. Mas não fizeram, né? Não fizeram também, houve uma série de... A Embasa tinha que ter dado um apoio maior, tinha que ter equipes para ilação social. Os problemas para você desocupar a rede são complicados, tem situações muito complicadas. E os moradores não tinham técnica para isso também, teriam que ser treinados. E não tinha às vezes também equipamento adequado. E também a responsabilidade jurídica, que é aquilo que eu falei. Se a Embasa tivesse aplicado a tarifa porque eu dou manutenção, você me chamou nesse condomínio, eu cobro por esse serviço à parte e não cobro a tarifa diferenciada. Se a gente tivesse adotado esse mecanismo de cobrança a mais, nós teríamos talvez conseguido, mas a gente ficou só na questão da cidadania e da participação espontânea, que era a nossa ideia primeira, né? E aí não... Quando a obra parou, quer dizer, o programa acabou e ficou aí a operação do sistema e a manutenção dessas redes e ramais, a Embasa não investiu na continuidade do programa. Na prática, como a gente não deu continuidade a isso, não houve orçamento para isso. E as dificuldades de fazer a manutenção são muito difíceis, né? Até hoje a gente tem contratos de manutenção de redes e ramais que estão sempre desobstruindo rede, consertando rede. E, bom, aconteceram 1001 problemas, mas de fato a Embasa, algum tempo depois, chegou à conclusão de que era ela que dava a manutenção e que, portanto, não valia a pena continuar com esse trabalho social. E nos casos quando um morador não quer se ligar à rede? Nós fazemos a rede na porta dele, colocamos o ramalzinho e a caixinha onde ele vai trocar o esgoto. A parte interna é a obrigação dele fazer, por lei. Então nós distribuímos ele um manifesto, um comunicado, que a caixa está na porta, e a partir daquele dia, 90 dias depois, a Embasa implanta a tarifa, quer ele esteja ligado ou não. Posteriormente isso, se ele continuar sem ligar, esse documento é enviado ao INEMA, que é o instituto que é encarregado de fiscalizar isso, que só eles têm poder para multar, aí vai implantar multas no imóvel que não está querendo implantar esgoto. Porque quando se começou o trabalho, verificou que mesmo se implantando a rede, a população não tinha recurso para ligar o seu banheiro, a sua cozinha ao novo sistema. Então foi criado um fundo para financiar essas ligações, tá certo? Para a própria empresa fazer e financiar. Ou seja, então a população pagou parcelado esse valor. E em parcelas, valores bem pequenos que cabiam no orçamento. Tem uma pergunta sobre isso. Tá. Ainda existe essa... Não, isso foi do programa, no auge do programa. Quando acabou o programa, encerrou o financiamento. Ontem a gente foi lá na Embasa e parece que agora todo mundo tem
tem que pagar. Tem que pra pagar, ligar. exatamente. E eles estão colocando a rede e obrigando os moradores para conectar. Pra senão conectar. eles ficam pagando sem ficar Sem pagar tarifa, sem usar. Então não existe Não ajuda. existe mais. No auge do programa tinha, porque senão não teria viabilizado. Mas é uma pena que isso tenha encerrado, que esse fundo deveria ser continuado. E esse fundo foi um empréstimo, parte do empréstimo que Parte do empréstimo e parte de dinheiro de recurso mesmo do governo, do Estado. Entendeu? Mas, como é uma decisão política, então as coisas mudam quando mudam os governos. Infelizmente. Mas não era uma... Os levantamentos que nós fizemos no campo, a gente viu que, contraditoriamente, o sistema está funcionando bem. Mas a época que nós fomos, a gente tem até esses dados. Nós levantamos tudo isso, porque nós fizemos uma pesquisa de campo onde nós íamos em todas as redes e perguntava aos moradores se estava funcionando, a gente olhava, a gente anotava se o esgoto estava correndo a céu aberto, se estava obstruído, se o PV estava danificado. Então a gente foi em loco com um questionário e fomos, de certa forma, cadastrando esse sistema. E os resultados, surpreendentemente, revelaram que o sistema, de uma maneira geral, funciona. Morador, tudo jogado dentro do vaso, dentro o pó de café, não tinha ácido de gordura, jogava dentro da pia. Aí obstruía a rede 150, decantava. Fazia uma varridazinha no quintal, abria as tampas e jogava dentro. Chovia, abria as tampas, aí obstruía as redes. É beira de praia, tem muita areia vinha, saía da praia, tomava banho, jogava areia no ralo, aí obstruía as caixas. Mas depois ao longo do tempo a gente foi ativando eles foram melhorando e hoje em dia praticamente o problema é o mínimo. A gente também faz a lavagem preventiva das redes. Quando tem muita obstrução, a gente já vai no sistema porque está vendo muita obstrução. Aquele ponto está sujo demais, a gente faz uma preventiva, bota para lavar, obstruir várias redes, entendeu? Então foi dominando a coisa, né? Entendeu? E eles também vão se conscientizando, né? Como não existia uma cultura de execução de obras de esgoto, porque se passou muitos anos se abandonando não tendo a ação desse tipo, então a própria engenharia estava muito, os engenheiros não tinham capacitação técnica para executar esse volume de obra. Então isso foi um problema, porque até que chegasse a compreender essa tecnologia, a qualidade dos materiais, o padrão construtivo, né? Então se levou um tempo. Então as primeiras obras tiveram diversos erros de engenharia, de construção, que com o tempo foram sendo identificados e as últimas obras têm uma qualidade muito melhor do que as primeiras obras. Vocês tinham muito problema aqui na rede de entupimento? Não, tive 2 ou 3 vezes só, mas depois que a gente fez isso, o pessoal se educou. Quando começou a água voltar para dentro da casa deles, eles educaram. E aí expliquei por que a água estava voltando para dentro da casa deles. Porque eles estavam entupindo de dentro para fora da casa. Quando a gente terminou esse trabalho, em 2010, por aí o rapaz falou assim, eu vou tomar um banho na praia agora. E há 30 anos eu não tomava banho, vou tomar agora. Aí o rapaz saiu na praia toda limpinha, aí foi uma alegria, uma satisfação a gente ter, né? Fazer um bem às pessoas, né? À sociedade. Já veio